Pronto, já não tomo mais o vosso tempo. Eu tenho uma mãe, como tenho certeza que todos vocês também têm. E ela não vive cá. E ela quer ver o que eu vou falar, que a gente fez esse sermão juntos. Então, peço vossa licença, mas eu vou enviar para minha mãe. Por isso eu tenho que gravar. E ainda não começando sobre o culto, em um momento muito delicado, mais uma vez peço desculpa aos irmãos. Eu vou deixar o meu telemóvel aqui, porque sei que tocar, eu vou ter que atender. E vou explicar por quê. Nesse momento, eu tenho minha irmã, o nome dela é Andréia. Eu sou um bocado chorão, por isso se eu chorar é normal. Vou revisando. Ela tem 3 filhos e o filho mais novo dela chama-se André, que no caso é meu sobrinho, e ele tem 12 anos. E foi descoberto essa semana, ele está há 25 dias com febre, e foi descoberto essa semana que ele tem uma virose no osso. É muito grave. É uma criança de 12 anos e nesse momento ele está indo para Lisboa para fazer cirurgia. Teoricamente, vai se raspar o osso, raspando o osso, tirando essa virose, está tudo bem. O pior das hipóteses, vai ter que amputar a perna de uma criança de 12 anos. Então, eu só queria pedir para a gente orar nesse momento. Deus é bom. Vai dar certo. Oremos. Pai querido e amado que estás nos céus, por favor, Senhor, nós temos a certeza do seu cuidado, a certeza do seu carinho, a certeza do seu milagre. Por isso, nesse momento, eu peço que abençoe a minha irmã. Eu quero que cuide dela, Senhor, que ela tenha calma, que ela tenha tranquilidade, que ela possa conduzir o seu filho com paz e com amor, como ela assim sempre o fez. Pai amado, cuide do André. Senhor, com a sua santa vontade, nós temos a certeza do seu cuidado, Senhor. Por isso, nesse momento, eu entrego a vida dele. Nós temos a certeza que não há um risco de vida, mas é uma criança, Senhor, e dói muito mais. Por isso, toque em seu corpo, cura a sua ferida e abençoa o Senhor, livrando desse mal, livrando do seu sofrimento. Rogamos por essas bênçãos em nome do seu Filho querido e amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, peço desculpa, eu sou chorão. Então vocês já viram, não adianta nada um cara ser super grande e tal, e é um chorão. E é assim mesmo. Meu amigo Rodrigo, eu fiz amizade com o Rodrigo, que é um rapaz amigo do som. E eu vou chamar muito ele, porque eu trabalho com imagens, eu gosto muito de imagens. Então eu não consigo falar se eu não trouxer a imagem, porque na minha cabeça vem uma imagem, e eu tenho que partilhar essa imagem com vocês. Então, Rodrigo, vamos lá, vamos começar. E eu vou te chatear um bocado, daí você vai passando as imagens, e a gente vai partilhando, a gente vai conversando um pouco. E sim, a gente vai falar sobre a Bíblia. Alguns irmãos às vezes olham assim que eu venho sem Bíblia e só com o computador e pensam, cadê a Bíblia do pregador? A Bíblia vai estar com vocês, vocês vão ter que usar ela. Primeira imagem, Rodrigo, passa lá. E é exatamente sobre ela que a gente vai começar falando. Vocês já viram eu chorando, por isso teoricamente a gente já tem assim um bocado de intimidade. Vocês já viram um pessoal meu, vocês já sabem que eu sou chorão, vocês já sabem que eu tenho um sobrinho, que eu tenho um filhozinho de 2 anos. Ou seja, vocês já me conhecem um pouco. Então vamos tirar assim aquela parte muito séria de que eu sou o pregador e vocês estão aí para ouvir. Não, somos irmãos. Como irmãos, eu vou fazer uma pergunta muito honesta e sincera de coração. Eu quero que vocês pensem honestamente. Eu ouvi lá no fundo, na sala dos jovens, a pessoa fazendo essa pergunta. E é essa pergunta que eu faço para cada um de vocês nesse momento. Qual é a vossa intimidade com a Bíblia? Eu faço ela de verdade. Não é leio, não é faço a lição. Intimidade. Esqueçam tudo. Esqueçam. Qual a vossa intimidade com a Bíblia? O que ela é para vocês? Quando é que vocês buscam? Se buscam? Onde é que ela está na vossa casa? Qual o lugar que ela ocupa na vossa sala, no vosso quarto, no vosso cômodo? Onde está a Bíblia? De verdade. Pensem. De verdade. No íntimo do vosso coração. Qual é a vossa intimidade com a Bíblia? Não me respondam. É íntimo. Próxima imagem, Rodrigo. Quem sabe, não diga. Por favor. Para quem não sabe,
Chutem. Quando vocês olham para essa imagem, o que vocês acham que é? Quem sabe, por favor, não estrague a surpresa. Aí eu pergunto, alguém sabe de verdade o que é essa imagem? Então, não digam. Quem não sabe, chuta. O interessante, por favor, amigos, podem falar. Sem medo. O que vocês acham que é isso? Um arco-íris. O mais alto? Arco-íris. Um arco-íris, boa. Podem falar. Diz. Vocês estão aí contando, então. O quê? A aurora boreal. Bíblia. Ah, A conexão da Bíblia, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento. ele sabia daí que ele falou. Irmãos, eu gosto de imagens. E imagens me surpreendem. Porque me fixam. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia. Eu normalmente passo a escola sabatina ou passo a lição e eu estudo tudo. E vejo tudo. E depois vou sem nada. Porque a minha cabeça é tão imagem que eu vejo tudo que eu escrevi. Então quando eu estou falando eu não preciso olhar para aqui. Porque eu já sei a ordem de tudo que eu vou falar. Porque a imagem está na minha cabeça. É assim. Eu sou imagem, para nome eu sou uma vergonha. Vocês vão falar o nome de vocês, eu não vou ter que... O do Rodrigo eu fixei porque é o nome de um grande amigo meu. Grande mesmo, é do meu tamanho, muito grande. Então foi fácil de fixar, eu sou péssimo para nome. Irmãos, isso é a Bíblia. Literalmente. Esse aqui é o nosso salmo, o maior salmo. Tudo separado em versículos, em livros, e a conexão é perfeita. Rodrigo, próxima imagem. São mais de 63 mil conexões. Vocês estão entendendo que o Apocalipse está literalmente ligado com o Gênesis, literalmente. Opa. O que está escrito ali, literalmente, completa o que está escrito aqui. Próxima imagem, Rodrigo, só para a gente pensar nessa frase. Aqui, separado os livros, o nosso salmo, e todos eles se completam. Quando a gente começa a entender que a Bíblia foi feita de uma forma perfeita, de uma forma linda. Eu por acaso gosto quando as pessoas dizem que é arco-íris, porque o arco-íris é lindo. O milagre do arco-íris é lindo. E nós podemos imaginar que a Bíblia é aquela cor perfeita, porque é perfeita. Próxima, Rodrigo. E essa mensagem que eu gostaria de deixar sobre isso. Se a Bíblia inteira forma esse quadrado tão perfeito e conectado, imagina o que Deus está fazendo na sua vida. Talvez você veja apenas uma linha hoje, mas no final ele mostra a obra completa e será perfeita. Por que vocês acham que Deus escreveu a Bíblia de uma forma tão perfeita e tão sincera, e com tantos pecados, e com tantos erros, e com tantos homens que não mereciam, que tiveram? Para que hoje nós possamos entender que sim, eu pecador, eu errado, eu errôneo, não mereço, mas Deus, acima de tudo, acima de todos, Ele me fez santo. E é isso que quer dizer. Você não merece. A gente não merece nem sequer estar aqui. Mas Deus nos deu esse privilégio. Nos deu esse prazer. O hino que vocês cantaram, obrigado. Eu gosto muito de pensar no céu. Mas eu faço uma pergunta honesta. Quem é que vocês acham que vai para o céu? A resposta é tão simples. É quem vive o céu aqui na terra. Eu só vou viver o tesouro lá se eu entender que o meu tesouro está aqui. E viver feliz. Quando a Bíblia fala viver em abundância, o que a Bíblia quer dizer? Que eu vou viver em abundância. Eu vou ser uma pessoa feliz, mesmo nas dificuldades, porque a mesma Bíblia também fala que eu terei tribulações. Próxima imagem, Rodrigo. Agora é o vídeo. Irmãos, é uma imagem curta, são apenas 30 segundos, representando a Bíblia, feito por inteligência artificial. Alguns irmãos são buscados assim contra a inteligência artificial. Eu penso de certa forma que, se nós usarmos da forma correta, ela vai nos ajudar muito. E como eu gosto muito de imagens, eu quero partilhar para vocês esse vídeo que mostra as imagens da Bíblia. Preste atenção.
histórias que a Bíblia tem para a gente. Mesmo. É complicado a gente pensar quando vai falar, tipo, sobre o que eu vou falar? O que Deus quer que eu fale nesse momento? São lindas, tem tantas histórias aqui. Tem uma das imagens aqui que me marca muito. São muitas, mas a do véu se rasgando. Acho que o que Deus quis dizer naquele momento é tão profundo. Tem noção daquele Deus? Deus, não tem como explicar. Deus, Ele está simplesmente dizendo, eu estou aqui do seu lado. Do seu lado. Independente de todos, eu estou do seu lado. Esqueça tudo aquilo que você tinha que passar. Eu estou do seu lado. Eu desci e estou aqui do seu lado. Próxima imagem. Não, vamos para frente. Vamos para frente, Rodrigo. Próxima imagem. Então, falando sobre... É agora do cavalo. Exatamente. Volta. Essa. Essa. Esse é meu nome. Desculpa, cadê o irmão? Meu nome é Elias, o famoso profeta. E o que aconteceu com Elias, que a gente conhece muito? Como é que Elias foi para o céu? Amém. Por que a gente sempre fala isso errado? Alguém, por favor, pega a Bíblia. 2 Reis 2:11. Eu falei que vocês iam abrir a Bíblia. 2 Reis 2:11. Sempre nós falamos que ele foi uma carruagem de fogo. Em voz alta, por favor, quem será? 2 Reis 2:11, leia. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. Como é que Elias subiu? E por que a gente fala uma carruagem de fogo? Onde é que a gente tirou isso? Está escrito. Não inventei. É claro que eu coloquei a imagem aqui para confundir vocês, é óbvio. Por que a gente sempre estudou que a gente vai numa carruagem de fogo? Que Elias foi numa carruagem de fogo? Não está dizendo qual quem foi. Ele subiu num? Por que a gente fala carruagem? Parece que a gente leu até o meio. Ah, tá bom, já entendi. Aí vai embora. Próxima imagem, Rodrigo, meu amigo. Essa imagem. E agora começa o nosso culto. O que a gente sempre estudou? Que o tolo e o sábio... Posso falar, está errado? Está errado. A Bíblia não está dizendo isso. Em lugar nenhum da Bíblia. Tá? Por favor, vocês estão com pressa para saber a resposta, né? Força. Segundo Lucas 6, 48, 49. Lucas 6, 48, 49. Isso não está na Bíblia. Em lado nenhum. Força. Lucas, quem pode? Voz alta. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Só de novo o começo do texto é semelhante ao homem que edificou uma casa. Continuando, e Cavou, e abriu bem fundo. para. Irmãos, as duas casas foram construídas no mesmo lugar. No mesmo lugar. Não foi na rocha, não foi na areia. As duas estavam sobre a terra. Porém, um cavou, até chegar à rocha. E quando ele chegou à rocha, ele colocou o seu alicerce. Então essa imagem que nós sempre estudamos está errada. E o que a Bíblia quer dizer? É exatamente esse o ponto que eu quero chegar. Todos nós, independente. E é isso que eu acho que a Bíblia quer dizer para a gente. Todos nós estamos na igreja. Todos nós estamos na areia. Só que uns estão na areia e outros cavaram, como a Bíblia diz, bem fundo, e quando chegaram à rocha, edificaram o seu alicerce. Meus queridos irmãos, o fato da gente vir à igreja todos os sábados e vestir bem vestidinho, engomadinho, como a irmã diz que gosta, não quer dizer que a gente é melhor do que ninguém. É como é que a gente cava, até onde que a gente vai, quão fundo a gente quer ir.
Nós estamos, pela graça de Deus, amém, em Quarteira, conseguimos a nossa nova igreja, que em breve vocês também conseguirão, amém? Amém. Amém. E ao lado da nossa nova igreja, estão fazendo a construção de um prédio. E nós estamos na nossa nova igreja já há uns 20 dias reformando. E eles estão há 20 dias nesse prédio que estão construindo ao lado, batendo estaca para fazer o alicerce. Eles ainda não conseguiram começar a construir nada. Eu só ouço o barulho. Há 20 dias batendo estaca. Por quê? O que eles estão fazendo? Chegar até a rocha. Exatamente. A questão não é que um chegou e construiu na areia e o outro chegou e construiu na rocha. A questão é que um sofreu, lutou, não desistiu, perseverou e cavou. E o texto diz, cavou e cavou fundo. Naquele tempo, quando se escrevia uma coisa duas vezes, que é a mesma coisa, é porque o autor queria colocar muita ênfase naquilo, porque era realmente muito. Então ele repetia. O que nós estamos fazendo? Construindo na areia, ou seja, eu venho na igreja todo sábado e está tudo bem. Eu venho para a igreja todo sábado. Essa é a areia. Todos nós estamos na areia. A grande diferença é quem está disposto a chegar até a rocha. Próxima imagem, meu amigo. E falando sobre isso, sobre os textos, eu vou falar sobre Jó. Eu adoro a história de Jó em vários pontos, em vários momentos, em várias coisas, mas tem algumas coisas da história de Jó que às vezes a gente deixa passar. Então, de coração, gostaria de partilhar com os irmãos. Vamos lá, quem é que pode me ajudar? Jó 1, 13, 19. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão unigênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos, a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e levaram, e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Muito obrigado. Quem é pai? Do nada, vocês estão sentados. Do nada, vocês perderam tudo. A história de Jó me toca muito. Mas eu quero cavar fundo com os irmãos. O irmão começou a ler. A primeira coisa que ele perdeu foi os bois, certo? Nada na Bíblia por um acaso. Nada. Se a gente voltar, Deus estava lá em cima no céu. E daí Satanás, então onde estava Satanás? Estava ali arrodeado. E Deus, muito orgulhoso, o que ele diz? Viste o meu servo Jó? Aí Satanás diz: então, ele é tão bom porque você dá tudo para ele. Quando Satanás tira os bois de Jó, é porque Satanás está tirando. Para que se servia os bois naquele tempo? E para adoração. Era a oferta. Os bois eram usados para a oferta. Até que depois tem o texto dizendo que ele sempre oferecia os bois pelos seus filhos, pelo pecado que achavam que os seus filhos cometiam. Então ele oferecia os bois. O cuidado de Satanás em tirar os bois, ele está dizendo: se Jó parar de louvar e de engrandecer a Deus, eu vou afastá-lo de Deus. A primeira coisa que Satanás faz com a gente é tirar a nossa adoração. É a primeira.
Estou chateado com a igreja. Hoje não vou, porque a minha irmã me olhou torto, não gostei dela, não vou. Não, aquele irmão falou, não vou para a igreja. Não, a comunhão já não me dá. Satanás já venceu. O resto agora é só consequência, ele já venceu. Quando nós paramos de adorar, e o que é adorar? É claro que existem várias outras formas, mas um bom resumo de adoração é essa, é aqui, é esse momento, é comunhão, adoração entre irmãos. E Satanás tenta tirar, como tentou tirar de Jó. Por que foi a primeira coisa? Porque a adoração era o mais importante. Por que deixou os filhos por último? Se a gente pensasse, se eu perdesse meu filho, eu ia ficar logo desesperado. Mas Satanás estava preocupado com a comunhão dele com Deus. Então, primeiro ele quis tirar a comunhão com Deus. Tirou? E depois ele perdeu mais animais, riquezas, empregados e os filhos. Próxima imagem, Rodrigo, por favor. Essa imagem me diz tanto. Foram os 3 amigos. Amigos, de verdade. Eu gosto muito de pensar que se Jó era rico, ele tinha 3 amigos ricos. Por que os amigos não pensaram assim? Amigo, a gente aqui cada um te empresta 10 mil euros, você começa aí sua vida de novo, compra um boizinho, compra uma vaquinha e vamos continuar, vamos desistir não. Quantos dias eles ficaram sentados ao lado de Jó sem dizer nada? Cri. 7 dias. 7 dias, ninguém disse nada a Jó. Os 3 sentaram e ficaram calados, vendo o sofrimento de Jó. Tem vários pensamentos sobre isso. E um muito grande é que depois eles até revelam esse pensamento. Se Jó estava sofrendo aquilo, era uma maldição de Deus, porque ele deveria ter feito algo errado. Se ele fez algo errado, não eram eles que iam resolver, porque agora era entre ele e Deus. E então começam, depois dos 7 dias, Jó começa a perguntar a Deus por que ele estava sofrendo. Então os amigos começam a demonstrar que na verdade eles têm o mesmo esse pensamento. Você está sofrendo porque de certeza você fez algo mal, de certeza algum parente seu já fez, de certeza... Então, por isso que você está sofrendo. Mas eu quero fazer um parênteses sobre isso. Que pode não parecer, mas é sobre isso que a gente está falando. O que Jó perdeu? Materialmente perdeu tudo, quase tudo. Né? Você não perdeu a fé. Jó perdeu tudo. Quando Deus fala para Jó, pode ir, só que não toque na sua vida. Jó não morreu. Os filhos morreram, os empregados morreram. Quem mais não morreu? Mas Deus falou que a esposa não podia morrer? Não. Irmãos, entendam que eu vou dizer essa frase, que essa frase é pesada. Mas agora a gente vai aprender com Satanás. Satanás sabia que Jó e a mulher eram um só. Em momento nenhum, Deus precisou dizer não toque na mulher. Em momento nenhum. Porque ele sabia que era um. Não aconteceu nada com ela em momento algum. A sua vida foi preservada. Porque Satanás sabia que eles eram um só. Maridos, Deus sabe que vocês são um só. Satanás também. Por isso que ele mais quer fazer é separar vocês. Outra coisa muito ingrata sobre a história da mulher de Jó, a única menção da Bíblia que nós temos, qual foi? Digam lá. Aconselhou o esposo a abandonar a sua fé e Deus queria... Irmão, outra coisa triste. Está errado. Como é que eu digo que está errado? Vamos para o original. Rodrigo, passa lá, por favor. Eu não sei ler no original da Bíblia, mas o original da Bíblia está escrito aqui. E a tradução é essa.
E disse-lhe a sua mulher: ainda retens a tua integridade? Abençoa Deus e morre. Foi isso que ela disse. Não foi amaldiçoa. Só que no nosso tempo, os tradutores acharam melhor. Por quê? Vamos explicar. Naquele tempo, é como nós falamos hoje, foi uma forma irônica. O que ela quis dizer? Você já fez tudo que você tinha que fazer pelo seu Deus. Você já fez tudo. Tudo. Você não tem como fazer mais. Então, abençoa ele e vai embora. Já não vale mais a pena o que você está passando, o que você está sofrendo, o que você já fez por ele. Morre. Quando ela foi traduzida, os tradutores interpretaram dessa forma e escreveram em português, inglês e outras línguas derivadas, amaldiçoa. E nós olhamos para a mulher de Jó como alguém mau. Mas não. Ela nunca jamais o abandonou. Em momento algum. Voltando na história dos amigos, outra parte que eu acho maravilhosa é: quando foi? Jó pergunta para Deus: cadê você? E estou chateado, eu estou sofrendo. E Deus, o que Deus responde? Onde tu estavas quando a cabra pariu? Quando o vento fez... Aí você pensa assim, tipo, não, isso não faz sentido nenhum. Mas como assim? O homem está sofrendo, morrendo. Deus, ele é tão maravilhoso que ele está mostrando para Jó: eu fiz a criação. A criação que eu fiz eu cuido. E o cuidado que eu tenho, ele é eterno. Ele está dizendo: Jó, o que você passa não é nada, porque o que eu tenho para você é eterno. Esse sofrimento que você está tendo agora é só seu. Irmãos, vocês conseguem entender que esse sofrimento que nós temos nesse momento, ele é ínfimo à eternidade que Deus tem preparado para nós? Então, quando Deus está dizendo para Jó, ele está dizendo: é só uma partezinha que você vai passar por ela, porque o que eu tenho para você é tão imenso que você não consegue entender. Por isso que ele começa a dizer da grandeza de Deus, para dizer: calma, isso é pequeno demais para tudo aquilo que eu tenho para você. Mas a história continua de Jó. Por favor, vamos abrir a próxima imagem, desculpa. Jó 42:10. Eu fiz a pergunta e aí está a resposta. Quem pode ler em voz alta, por favor? Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Amigos, vocês não acham que isso faz um pouco de sentido? Enquanto Jó reclamava, enquanto Jó achava que ele merecia, enquanto Jó estava preocupado com ele, Deus respondeu: Jó, você não é nada. A partir do momento que ele começa a se preocupar com o próximo, porque o que aconteceu? Os amigos estavam lá, ficaram uns 7 dias sem dizer nada, aí depois Jó começou a falar que estava sofrendo, aí Deus respondeu estranho, aí depois os amigos começaram a acusar Jó, aí Jó viu: calma, vocês não estão compreendendo, mesmo eu estando sofrendo, eu oro por vocês, porque vocês não entenderam Deus, por isso eu vou orar por vocês. Jó deixou de se preocupar com ele e começou a se preocupar com os amigos, porque eu até posso morrer, eu até posso sofrer, mas meus amigos não podem se perder. É esse o contexto. Jó entendeu que estava sofrendo e que ele não era nada e que Deus ia cuidar. Mas naquele momento ele se preocupou: meus amigos não podem se perder, eles não podem entender mal, eles não podem interpretar mal o meu Deus. E quando Jó faz isso, Deus está dizendo: irmão, quando você se preocupa em cuidar da irmã, eu, Deus, cuido de você. É só isso. E a gente se preocupa tanto em cuidar da gente. E Deus só está dizendo: cuide do irmão. Porque quem vai cuidar de você sou eu. Está escrito. Deus respondeu a Jó tudo aquilo que Jó não queria ouvir. A partir do momento que Jó para de perguntar a Deus e intercede pelos seus amigos, Deus dá em quê? Em dobro tudo aquilo que Jó tinha. E é agora que a gente começa a conversar mais um pouquinho. Rodrigo, próxima imagem. Por favor, leia Jó 1, 2, 3. E outro, por favor, leia Jó 42:12. Prestem atenção. Por favor, Jó 1, 2, 3. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas.
Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era maior de todos do Oriente. Prestaram atenção. Próximo. Eu tenho aqui uma cabulosinha para ajudar a gente. Próximo. Quem pode ler, por favor? Jó 42, 12. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Amém. Obrigado. Vamos voltar até aqui a nossa cábula. A irmã leu no começo que tinha 7.000 ovelhas, certo? O irmão leu depois que tinha 14.000 ovelhas, certo? Exatamente o dobro, correto? A irmã leu que tinha 3.000 camelos e o irmão leu que tinha 6.000 camelos. Exatamente o dobro. 500 juntas de boi, certo? E o irmão leu 1.000 juntas de boi, certo? 500 jumentas, o irmão leu 1.000 jumentas, certo? E os filhos eram quantos? 10. Quanto é o dobro? Por que só tinha 10? Continuou 10. Deus mentiu? Deus errou? Não. O que se passa? A história não acabou. Um dia ele vai receber os 14 filhos, os 20 filhos. A resposta é tão maravilhosa, ela é tão perfeita, que Deus está dizendo para Jó: Jó, isso aí que você vive é isso aqui. Eu tenho o eterno. Só que mais, no eterno, você vai estar, porque eu tenho uma dívida com você. E no eterno, essa dívida será paga, porque os seus filhos estão à sua espera. Porque no eterno, você viverá com os seus 20 filhos. Irmãos, Deus não pagou a sua promessa. Ele deu a certeza que Jó estava certo. A certeza. A nossa família, ela não é terrena, ela é eterna. Deus está dizendo: Jó, viva só mais um pouco, porque o completar da sua vida está aqui comigo, está aqui do teu lado, do meu lado, e eu estou guardando. Eu estou guardando os outros 10 para você. Passa no próxima imagem, por favor. E Deus é tão maravilhoso. Leiam. Eu só vou focar nessa última parte. Como pais. Pais, o que tem melhor na vida do que alguém falar: nossa, seu filho é lindo? Não é bom? É ou não é bom? É uma vaidade? É uma vaidade, é claro que é, vamos admitir. Não é bom? É lindo, é inteligente. Não é bom elogiar em nossos filhos? O que a Bíblia está dizendo das filhas de Jó? No final, e não houve na terra tão formosas as filhas de Jó. Meus amigos, pensem em uma mulher bonita. É feia ao lado das filhas de Jó. Deus, quando cumpre a promessa, Ele cumpre infinitamente maior do que aquilo que a gente pode imaginar. Ele só não pagou a sua promessa exatamente perfeita, onde deu mais 7 homens e mais 3 filhas, mas onde essas 3 filhas eram as 3 mulheres mais bonitas que alguma vez existiu na terra. A gente tem medo de confiar em Deus. E tipo, Deus está olhando lá de cima: eu tenho tanto, tanto, tanto para lhe dar. Só confia. Você vai sofrer, você vai chorar, você vai cair, você vai duvidar, mas confia em mim. Porque a beleza da resposta do milagre que eu tenho para você é infinitamente maior do que aquilo que você pode imaginar. Eu não sei qual a dificuldade de vocês, irmãos. E certamente cada um tem uma. Certamente que cada um, como eu mencionei, cada um tem alguém no leito sofrendo. Não vou dizer sofrendo só de doença, mas sofrendo. Nós estamos na terra, nós sofremos. É isso. Mas Deus está olhando para a gente e está dizendo: é só um pouco. A minha promessa ela é eterna. Ela não é isso que vocês estão vivendo. A promessa de Deus é tão maravilhosa que diz que jamais subiu a mente humana, o olho jamais viu,
O entendimento não foi capaz de compreender o que Deus tem preparado para nós. Eu não posso dizer o que é, porque eu não sei. Eu não tenho uma imagem para trazer para vocês, para dizer, olha, a inteligência artificial não vai conseguir fazer o que Deus tem preparado para nós, irmãos. E é uma honra a gente poder estar aqui hoje, pensando que o nosso Deus eterno morreu por nós. Mas a minha pergunta volta no início. Qual é a minha comunhão com isso tudo? Qual é a minha comunhão com Deus? Se eu não vivo aqui na terra como se estivesse no céu, por que eu vou para o céu? Eu vou ser infeliz no céu. A gente brinca muito, mas é a pura verdade. Se eu não estiver preparado para ir para o céu aqui, eu vou lá fazer o quê? E a Bíblia está falando o que é mais importante. Cuida da sua família. Irmãos, Rodrigo, eu vou querer um segundo vídeo. É breve, mas está em inglês. Mas tem legenda. E é um vídeo, vamos dizer assim, mundano. Ou seja, literalmente, não é nada cristão. É um youtuber. Mas preste atenção. Vale a pena. Rodrigo, por favor, é o segundo vídeo. Sir, is this your Bugatti? It is. And what did you do to be able to afford a Bugatti? 1 second. We have one of the biggest media channels in the entire world. We grew to the 10 million followers. Can we get one quick video with you? One of my friends. What's that? What's that? You interviewed one of my friends. We interviewed one of your friends? Yes. I'm an entrepreneur. You're an entrepreneur? I am. How many businesses do you own? I've owned several over the past few decades. Yeah. Do you think we get interview for 1 minute real quick? Sure. What business has made you the most money? The car business. You're in the car business. I am in the car business. What was the most amount of money that you made in a single year? Well, I did 80 million in one day. You did 80 million in 1 day? 80 million in one day, and we may break that this year on Saturday. Are you serious? Yeah, I'm serious. What's a lesson about business you give to somebody that they will not be taught in school? The world will teach you if you listen. The difference between Elon Musk launching rockets all the time to blow up and he learns from everyone, or Boeing waiting 5 years to put up one perfect that doesn't work, the difference is don't be afraid to take a chance. If you don't swing, you'll never hit a home run. What is the best life advice you can give to any 20-year-old watching this right now? The biggest decision you make in your life is the wife that you marry. If they don't love what you do, then you're going to have friction. If they join along with you and they love what you do, every day is much more of a pleasure because you are both focused on the same goal. Qual é o conselho que esse homem multimilionário está dando? Vocês têm noção que Deus nos deu esse privilégio? Privilégio de poder escolher quem vai estar do nosso lado. Aí depois a gente reclama que ela é preguiçosa, que ela não faz isso, que ela não faz aquilo, que ela não me ouve, que ela não pensa como eu penso. Escolha é nossa. Deus nos deu essa escolha. E o homem do mundo, pecador, que não leva a Bíblia, e que daí a gente julga porque a gente vai para o céu e ele não vai. Estou sendo irônico, irmãos, entendam. Mas é exatamente isso. A gente olha para aqueles do mundo achando que eles não sabem o que estão fazendo. E nós, que estudamos a palavra de Deus diariamente, amém? Amém. Às vezes não seguimos o que está lá escrito. Deus só está dizendo, eu quero cuidar de você. E para cuidar de você, eu quero uma mulher sábia do seu lado. Quantas vezes tem isso escrito na Bíblia? Várias vezes. E nós não fazemos. E depois reclamamos. Mas Deus disse, eu deixei você escolher e eu te disse tudo como você deveria escolher. Próxima imagem, por favor, Rodrigo. Para finalizar. Porque está na nossa hora. E eu não gosto de passar da hora. Mesmo. Sou bem chato com o horário. Parece um bocado estranho, né? Sim. É uma publicidade da Volvo. É um carro elétrico. É o CX-30, se eu não me engano. E a Volvo tem uma publicidade que é essa, que eu acho maravilhosa. E para mim é tão maravilhosa que sim, eu trago para finalizar o culto. Essa mulher, ela acorda pela manhã e ela vai fazer o teste de gravidez. E ela está grávida. E ela vai toda feliz falar para o seu marido que está grávida. E ela mostra o teste. Uau, deu positivo. Estou grávida. E o marido fica radiante de felicidade. E ela então vai para o seu trabalho. E o marido, na mesma hora, liga para sua mãe. E chorando, ele conta, mãe, eu não estou preparado para passar a noite sem dormir, para ver aquela criança chorando, para ver ele crescer, para ver o primeiro dia de aula, para ver como é que ele vai ser, como é que vai ser a namorada dele ou a namorada dela, se ele vai passar no vestibular, e faz todo aquele sonho que quem é pai já teve.
que a gente já sonhou, que a gente já imaginou, que a gente já almejou com o nosso filho. E a publicidade é a motorista do carro, é uma empresária, e ela está com muita pressa. E ela vai então pegar o seu pequeno almoço num café, e entra correndo, e vai no carro correndo, e está no telemóvel respondendo chamadas, e a grávida vai atravessar a rua, e a moça do carro não vê a grávida. E o carro, como a publicidade é sobre segurança, para automaticamente, não matando a grávida. Essa publicidade está dizendo que se não fosse a segurança, todo aquele sonho que aquele pai teve, jamais existiria. Deus tem um sonho para a gente. E Ele sonhou. Ele sonhou com a gente, Ele sonhou com tudo isso. Ele sonhou com os nossos filhos no céu, vivendo eternamente. E como é que eles vão ser quando eles verem um leão? E quando eles brincarem com as cobras? No céu não vai ter cobra, mas vai ter um bicho lindo, que a cobra era linda. Como é que eles vão ser quando eles se conhecerem todos? Quando eles se encontrarem, os seus parentes, os seus antepassados, quando eles me veem pessoalmente, como é que eles serão? E Satanás vem para tirar esse sonho, para acabar com tudo isso. E a nossa segurança é a Bíblia. A nossa segurança diária é a comunhão com a Bíblia. Não é por um acaso que Deus escreveu um livro perfeito, onde nesse livro não esconde as verdades, não esconde as pessoas que caíram, que erraram, que pecaram, que traíram, que mataram, que mentiram, querem mais adjetivos. E todos eles estão na Bíblia, no livro que nós chamamos de sagrado. Porque são pessoas que se entregaram a Deus. E Deus fez o milagre de os transformar. Para finalizar o nosso último texto, por favor, outra imagem. João 1, 12, 13. Quem pode finalizar? Você tem que parar de chorar, né? Ficava mais bonito na filmagem se eu não chorasse. João 12, 13. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de ser feito filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém. Nós não nascemos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Nós nascemos de Deus. Para finalizar, nós quando estudávamos, hoje em dia já foi descoberto, já não ensinam assim. A gente sempre estudava que o ser humano que nascesse, ou seja, o embrião que fecundasse, seria o mais rápido, o mais forte, o mais ágil, e aquele que conseguisse atravessar o óvulo. E como ele era o mais rápido, o mais forte, o mais ágil, ele conseguiu atravessar o óvulo, por isso ele venceu, por isso ele nasceu. E a ciência provou hoje que isso não é verdade. É o óvulo que escolhe. Pode ser mais rápido, pode ser mais ágil, pode ser mais inteligente. Mas se Deus não te escolheu, você não vai nascer. No embrião, no ventre na nossa mãe, Deus estava lá. E como o texto diz, Ele nos escolheu. Todos vocês que estão aqui não são porque são mais rápidos, mais fortes ou mais inteligentes. Simplesmente porque Deus nos escolheu. Que a gente possa compreender que a escolha de Deus na nossa vida nos dá a salvação. E que a gente aceite essa salvação diariamente. Bom sábado. Muito obrigado, irmão. Pode ficar. Obrigado, irmã Diaconisa. Esse momento para honra e glória do nosso Deus. Vamos todos, aqueles que puderem ficar em pé e cantar junto o hino de número 129. Deixa entrar o Rei da Glória. Isso aí. Ouve a voz, Jesus te chama.
para ti, ó pecador, deixa teu viver tão triste, vem agora ao Salvador, deixa entrar o Rei da Glória, abre-me o coração. Oremos. Pai Santo, 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 que estás nos céus, leva-nos para casa, Senhor, neste momento, para que nós possamos deleitar mais o Teu santo sábado e possamos ter comunhão contigo, Senhor. Ajude-nos a compreender esse Seu amor que é infinito, que nós possamos entregar os nossos corações humildemente perante Ti. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e agradecemos, porque muito em breve estaremos todos juntos nas mansões celestiais. Lembrando desse dia por sofrimentos que passamos, mas tendo a certeza do Seu cuidado diário. Por isso rogamos as Suas bênçãos a cada coração aqui presente, a cada família aqui representada. Em nome do Seu Filho querido e amado Jesus Cristo. Amém.